Olá, aqui é Pai Hermes de Xangô, em mais uma aula do nosso curso de Teologia de Umbanda, aula 22, Mitologia dos Orixás. Um tema, como todos os outros, muito profundo. Nós trazemos aqui uma parcelinha, uma pequena semente que frutifique o nosso diálogo, que dura a vida toda. Diálogo na nossa vida cotidiana, na nossa vida nos terreiros, neste canal, no nosso curso. Então, eu agradeço muito a você que está conosco, aula a aula, o curso todo, acompanhando também as outras playlists. Inscreva-se, favorite, faça seus comentários, compartilhe, leve este curso gratuito e voluntário para a sua escola, para o seu terreiro. Nós não estamos aqui para ensinar doutrina umbandista de cada casa, de cada segmento. Mesmo do ponto de vista teológico, nós estamos trabalhando um espectro da teologia de Umbanda e sem a pretensão de fazer colonialismo teológico, ou pior ainda, de levar os fundamentos da nossa tenda de Umbanda, Caboclos, Jibóis e Perintra das Almas para serem implementados esses fundamentos em outras casas, que também seria colonialismo religioso, colonialismo teológico, de forma nenhuma, tá? Este curso, ele é uma parceria, sim, entre a nossa tenda de Umbanda, Caboclos, Jibóis e Perintra das Almas e o canal Saberes de Axé. Eu agradeço muito aos meus filhos, pai pequeno Pedro de Ogum e mãe pequena Luísa de Oxum, pela organização do canal, pela organização deste curso, pela insistência de fazermos ambos e pela disponibilidade, assim como, mais uma vez, agradeço a sua disponibilidade. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Mitologia dos orixás. Antes de mais nada, Pai Hermes, o que é mito? No grupo do WhatsApp eu vou postar tanto material maravilhoso, porque é um tema também maravilhoso, como todos. Um ou outro, você se identifica mais, você se identifica menos, eu amo todos, mas mitologia eu confesso que é um especial, inclusive em outras áreas de estudo da minha vida, também a acadêmica. Eu vou pegar aqui uma referência curtíssima de 3 conceitos de mito e vou dizer a qual deles nós vamos nos referir hoje, não é? Então, eu tenho o mito como narrativa arcaica, narrativa ancestral, que traz uma sabedoria profunda, que trabalha com símbolos, que reelabora símbolos num contexto cultural específico de tempo e espaço, e daí vem a palavra mitificação. Como vimos na aula anterior, na aula 21, nós temos ancestrais, figuras históricas ou pseudo-históricas ou proto-históricas que foram divinizadas como orixás. Nós temos aí um processo, portanto, de mitificação. Tá? Então, o mito como narrativa arcaica, narrativa ancestral, carregada de sabedoria, de simbologia, de ensinamento. Eu tenho também o conceito de mito como mega celebridade. O cantor, o ator, o jogador de futebol, um ou outro escritor, é raro, é raro escritor ser mito, ser celebridade, numa cultura que valoriza mais o visual, sobretudo eletrônico, do que o escrito, não é? Enquanto objeto cultural, enquanto produção cultural. Mas nós temos também escritores que são celebridades, que são mitos. Esse é o segundo conceito. E o terceiro é de que o mito é uma mentira, é uma falácia. E aí eu não tenho a mitificação, eu tenho a mistificação. Nós conhecemos a mistificação, por exemplo, na questão espiritual. Nós temos uma aula sobre marmota ou marmotagem, uma discussão muito interessante e não preconceituosa, porque nem tudo é marmota ou marmotagem, está aqui no nosso curso esta aula, mas nós temos também o conceito de mistificação como mentira ou falácia no cotidiano. E aí, quando eu transformo alguém em mito, por exemplo, se eu transformo um político em mito, primeira questão, eu o estou desumanizando. A pessoa deixa de ser humana e se torna uma espécie de divindade falaciosa, mentirosa. E também, se eu transformo em alguém em mito, geralmente eu começo a passar pano para essa pessoa. Então, tudo que ela faz é correto, porque eu a desumanizei e humanos têm defeitos. Então, aí eu não tenho uma abordagem crítica, por exemplo, desse político, que é, olha, eu apoio esse político, mas eu discordo de tal atitude. Eu apoio esse governo, mas discordo de tal atitude. Então, é diferente você ter uma relação crítica com um político, com um governo, com um escritor, com o seu parceiro, com a sua parceira.
Então, vamos amar, vamos confiar, vamos dar o nosso voto, vamos ter a nossa vida espiritual com pessoas, com seres humanos, que não devem estar nem na sarjeta, mas nem no pedestal, porque esses dois espaços desumanizam o indivíduo, desumanizam o ser humano. Pai Hermes e Xangô. Qual é o conceito de mito que nós vamos usar aqui? Evidentemente, de narrativa arcaica, de narrativa primeva, de narrativa ancestral, plena de sabedoria. Muito bem. Existe um outro conceito, do qual nós tratamos na aula anterior, que é o conceito de arquétipo e de imagem arquetípica. Eu peço que você acompanhe a aula anterior se ainda não viu, mas brevemente eu vou me referir aqui. Nós temos um conceito arquetípico, ou seja, o arquétipo, a imagem primeva, digamos assim, primordial, ancestral, de uma grande mãe. Um coração amoroso, compassivo, por vezes também muito protetora, enfim, demais até. Isso varia, não vou aprofundar, claro, mas eu estou falando de algumas características principais. E geralmente, essa grande mãe, ela é associada à água, porque água é vida, água é gestação. Muito bem. Isso é um arquétipo da grande mãe. Como se manifesta essa grande mãe? Ora, em cada cultura de uma maneira diferente. Aqui eu estou resumindo aquilo que eu já aprofundei, ao menos um pouquinho, na aula anterior. Então, na cultura iorubá, nas tradições de terreiro, nós temos diversas iabás, diversas mães, mas eu vou me fixar numa delas, que é Oxum. Então, eu tenho Oxum, a água doce, o rio, a cachoeira, a vida, a gestação, o alimento, as flores, os animais, enfim, todo mundo se beneficiando da água. Oxum ligado à maternidade, Oxum ligado ao sentimento. Se eu vou para uma cultura como a chinesa, eu tenho várias manifestações. Uma delas, Kuan-Yin, a deusa da compaixão, a deusa da misericórdia, associada também às águas doces. Então, em linhas gerais, eu tenho o arquétipo e a tradução, a manifestação desse arquétipo em diversas imagens arquetípicas, conforme cada cultura, conforme o tempo e o espaço também. Temos diversos tipos de mitos, mas aqui nós vamos resumir em 4 aspectos principais. O primeiro é de mitos cosmogônicos. Cada cultura vai trazer formas, não é uma só não, formas diversas, formas diferentes de explicar a criação do cosmos, a criação do universo, a criação da vida. Essa linguagem simbólica traduz elementos que são muito importantes para aquela cultura. E quando o tempo passa, quando nós temos, inclusive, avanços científicos, esse mito não precisa morrer. Essa simbologia, essa forma poética de se compreender o mundo, que cala fundo na nossa alma, que revigora os nossos corações, ela tem uma profundidade que não é científica, ela não é racional, necessariamente, mas ela é extremamente ancestral, no melhor sentido da palavra, no tempo, no espaço, e a minha alma, o meu espírito também é ancestral, que tem vivências diversas, conexões diversas, e numa linguagem bem simples, vamos combinar, ninguém vive sem poesia. E a poesia não é um passatempo. A poesia, inclusive em relação a outros textos da literatura, a poesia não tem uma utilidade, ela é, e o mito também é, não é? Ele não precisa ter uma explicação racional. Eu não preciso pegar a mitologia, um manual de biologia, de medicina, e começar a fazer um quadro, uma comparação, uma tabela de Excel, sei lá o que. Eu posso até fazer isso como estudo, mas o principal é sentir o mito. E como nós vamos ver daqui a pouco, sentir com o corpo. É a mente, o espírito, é a emoção, é o intelectual, é o holístico, é o global, não é? Nós temos os mitos de origem, que são mitos que explicam porque se tem determinada tradição num povo. E olha que interessante, nós temos mitos que explicam por que determinados orixás, por exemplo, não usam tais elementos, porque algumas comidas não são servidas a determinados orixás e outras sim. Existem relatos mitológicos, nós vamos ver alguns deles ao tratarmos dos orixás. Nós tivemos uma aula sobre orixás e vamos ter algumas aulas sobre alguns dos orixás mais cultuados no Brasil e também na Umbanda, claro. Então, veremos alguns mitos que vão dizer, por que tal orixá, sei lá, por que Oxóssi não come mel? Por que Xanguairá não usa dendê?
Ou será que nem sempre usa? Há casos que usam, há segmentos que usam? Isso nós vamos tratar um pouquinho, porque o nosso curso ele é bem curto, embora longo ao mesmo tempo, mas isso não é um paradoxo, não. É uma relação de rotação e translação ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que é curto, é longo. Vamos lá. De renovação. Nós temos na mitologia, não só dos orixás, mas pensando aqui, mitos que explicam por que de tempos em tempos nós fazemos as mesmas festas, as mesmas comidas, nós damos as mesmas obrigações, ainda que em níveis diferentes, conforme o histórico de cada filho, de cada médium. E os mitos escatológicos. Os mitos escatológicos, eles tratam do fim de um ciclo, é o planeta que se transforma, é o planeta que acaba, ou do fim de um ciclo da vida física. Então, a escatologia também vai tratar da morte e da continuidade da vida, do renascimento, de outros planos. Há várias maneiras de se interpretar. Há alguns anos, todos devem se lembrar sobre o calendário maia, como se falava do calendário maia e da destruição desse planeta. E o calendário maia é uma outra situação que não tem nada a ver com a questão cronológica contada pelo Ocidente a respeito de um possível fim deste mundo, que certamente vai ocorrer ou por questões naturais, existem estudos sobre isso, sobre o Sol, sobre a Terra, mas infelizmente deve acontecer muito antes disso, ou porque nós nos mataremos, ou porque, evidentemente, estamos destruindo o planeta. Então vamos morrer de fome, de frio, de intempéries, de ebulição das alterações climáticas que apenas os céticos, quem acredita em terra plana, que diz que não existe. Aliás, a terra plana é um exemplo de mito no sentido de mistificação, de mentira, e não de uma forma ancestral de se enxergar o mundo. Ah, pai deles, mas havia povos no passado que compreendiam o planeta como plano. Ok, aí é um mito, é uma forma de compreensão simbólica do planeta. Agora, hoje, século XXI, eu posso revigorar esse mito e o seu significado, mas também posso fazer uma mistificação, como muita gente faz. Geralmente as pessoas que estudam na Unisap, que é a universidade do WhatsApp. Muito bem. Um elemento importante que nós temos que ver que o mito ele pressupõe uma leitura simbólica que é plural. Inclusive os mitos, não apenas os iorubás, não apenas os mitos dos orixás, nós estamos falando de modo geral, os mitos eles geralmente são transmitidos oralmente, e aqui o termo é transmitido mesmo, tá? Porque nós temos a construção do conhecimento, que é um conceito, e nesse conceito dialógico e dialético da construção, o termo transmissão ele é meio proibido. Mas aqui não. Aqui existe uma pedagogia na transmissão dessa sabedoria, de pai para filho, de mais velho para mais novo, e nessa transmissão, na oralidade, nós temos visões diferentes. Então, versões diferentes, para quem gosta do tema, você vai a um terreiro e ouve a história de uma maneira. Aí você vai a outro terreiro, hoje no século XXI, e ouve outra versão. Quanto mais versões, mais riquíssimo é o conceito, mais riquíssima é a história, não há problema não. Então, nós temos leituras simbólicas e, infelizmente, pessoas que fazem leituras lineares, leituras ao pé da letra. Quer ver um exemplo bem prático? Ah, eu sou filho de Xangô, então é por isso que eu como demais. Ah, eu sou filho de Ogum, é por isso que eu sou violento. Não necessariamente. A energia do orixá, a propensão, características físicas, sim, emocionais, respostas aos desafios da vida, correspondem, claro, à regência do orixá. Mas isso não é uma camisa de força. E orixá, assim como no zodíaco, nós temos ascendentes, nós temos a lua, nós temos diversos aspectos, os orixás também têm qualidades. Então não há uma camisa de força. Cada qualidade será diferente. Um Xangô Aganju não será igual a um Xangô Airá, por exemplo. Então vamos parar com essas leituras literais. Alguns críticos das religiões de terreiro, das tradições afro-brasileiras de modo geral, dizem assim, mas a mitologia dos orixás é muito violenta, é filho tentando violentar sexualmente a mãe, é isso ou aquilo. Aí eu digo assim, você já leu o Antigo Testamento? E não há pessoas que ainda pegam o Antigo Testamento e fazem leituras literais? Se alguém fizer isso com a mitologia dos orixás, às vezes faz, neste exemplo que eu dei, sou filho de Xangô, sou filho de Ogum. Então, é uma questão complicada, porque a leitura linear, ela é redutora, e ela nos leva ao fanatismo, e não à fé, não é?
Outro aspecto que eu quero discutir com vocês, ainda que brevemente, e vou colocar algumas referências lá no grupo de estudos no WhatsApp, é que o mito, já falei disso um pouco, ele não é vivido apenas do ponto de vista intelectual, ou mesmo do ponto de vista emocional, ele é vivido no corpo. No corpo. Por isso que a gente come a comida do orixá, tem as cores, existem gestos, existe sim a resposta do corpo físico, a postura de um filho ou de uma filha, de acordo, mais ou menos, digamos assim, de uma forma simples, com a regência do orixá principal, do Eledá, enfim, há várias situações. Mas, o que eu quero colocar para vocês que fica fácil de entender, seja na Umbanda, seja nos cultos de nação, seja onde for, existe aquilo que se chama de atos dos orixás. Então, a despeito, como vimos na aula anterior, de que a dança dos orixás é também uma construção cultural, porque como se faz no Brasil não se faz em África, por exemplo, nós temos, de qualquer forma, independentemente disso, e também pensando nisso, meio que paradoxal, a ideia de que, quando o orixá dança, ele reproduz determinados gestos que traduzem a sua mitologia. Cada gesto, ou conjunto de gestos, traduz ou cria uma narrativa, uma narração, uma historinha, se quiserem. São os chamados atos dos orixás. Então, a Oxum dança de um jeito, a Iemanjá dança de outro, Ogum de um outro, e a gente vai aprendendo. Hoje você tem, do ponto de vista cultural, não, quando eu digo hoje, não é hoje a data de hoje, há muitos anos, balé dos orixás, companhias de dança, espetáculos, também no teatro, tudo isso valorizando no corpo, traduzindo no corpo, a mitologia dos orixás. Então, não é aqui, ou não é só no sentimento, ou não é só na devoção, é no corpo, é tudo junto, é holístico, como a gente diz, é global, é inteiro, não é fragmentado. Nesse sentido, eu preciso entender também que a mitologia traduz uma sabedoria ancestral, então ela não é apenas religiosa, ela pode estar ligada a uma religião. Aliás, existe um estudioso de quem eu gosto muito, Joseph Campbell, e o Campbell diz o seguinte, de uma forma bem simples, eu digo aqui, que mitologia é a religião do outro. Porque aquilo que eu vivencio eu considero religião, espiritualidade, o do outro eu chamo de mitologia. E olha que interessante, nós não estudamos mitologia grega, por exemplo, na escola, né, no ensino fundamental, no ensino médio, e poucas vezes nos damos conta de aquilo que nós chamamos hoje de mitologia, era a religião daquele povo, com culto, com ritualística, com calendário, etc. e tal. Nós vamos ao Museu de Arte Sacra, vemos peças, geralmente o Museu de Arte Sacra costuma trazer peças do catolicismo romano, mas nós temos museus de artes sacras também ligados às religiões de terreiro ou de outras religiões. Nós vamos encontrar objetos hoje que são de museus, têm valor histórico, mas aquilo também teve, pelo menos em dado momento, um valor religioso, além de cultural, não é? Então, outro exemplo, nós muitas vezes folclorizamos, dia 22 de agosto é dia do folclore, tem gente que chama inclusive sacerdotes de Umbanda, sacerdotisas de Umbanda para falar sobre orixás, embora orixá não seja folclore para nós. Mas muito da espiritualidade dos povos originários do que hoje chamamos de Brasil é folclorizado e celebrado no dia 22 de agosto. Então, como dizemos, a questão é muito mais profunda, estamos trazendo alguns questionamentos. Então, quando nós pensamos na sabedoria ancestral iorubá, que é traduzida por meio da mitologia dos orixás, nós não temos apenas aspectos religiosos, nós temos aspectos éticos, de convivência social, econômica, etc., etc. E precisamos entendê-los à luz do seu tempo, e hoje, como lemos qualquer texto que também seja considerado sagrado, como no caso do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, para ficarmos na matriz hebraico-cristã. E nesse sentido é que eu gostaria de fazer uma reflexão sobre mito, espiritualidade e religião. O mito, como nós vimos, é uma narrativa arcaica, a mitologia, o conjunto de mitos, né? Uma narrativa arcaica com uma sabedoria ancestral, uma simbologia plural, etc, 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 que nunca vai se esgotar. A gente vai ler, vai ouvir, vai analisar, vai pensar, vai sonhar e não vai esgotar a temática. Mas aí eu tenho a espiritualidade e também a religião. A espiritualidade é livre, ela é pessoal ou coletiva, e a religião, que geralmente é coletiva, mas também pode ser pessoal, como a Wicca, existe um caminho solitário, assim como na Umbanda nós temos toda a vivência coletiva, mas temos práticas individuais.
de oração, de firmeza, etc. e tal, o que vai acontecer? São aspectos que não necessariamente estão ligados aos mitos. Eu dou um exemplo. Na mitologia dos orixás, nós temos vários tipos de maternidade, conforme cada Iabá. E numa delas, por exemplo, Nanã, nós temos uma mãe negligente. Eu sempre digo nas palestras que faço que Nanã é caso de conselho tutelar. Digo isso, inclusive, como ex-conselheiro tutelar. Mas o que acontece com Nanã? Nós temos uma maternidade displicente que tem um sentido em relação às outras maternidades e às filiações na mitologia dos orixás. Quando eu estou num terreiro, seja eu filho ou não de Nanã, filha ou não de Nanã, eu vou fazer uma firmeza, uma comida, uma prática espiritual, eu vou incorporar, chamemos assim, né? Nós vimos que há vários conceitos, mas vou usar o mais comum. Aqui nós temos uma diversidade muito grande de pessoas que nos veem. O que vai acontecer? Eu não vou pensar na mitologia. Eu não vou firmar a vela e pensar, meu Deus, eu sou filho de Nanã, que orixá maluca, que coisa de louca, eu estou firmando vela para essa mãe. Não, a mitologia eu preciso ter uma compreensão dela. E a minha vivência espiritual, aí é uma outra situação quando eu lido com o orixá. Então, vejam, isso tem que estar claro para mim. Não é uma leitura literal, é uma leitura simbólica que tem o seu sentido, e a minha prática espiritual pode se valer sim dessa leitura simbólica, mas ela não vai se ater, ela vai se amplificar, porque senão eu vou começar a fazer juízo de valores, de bem e de mal. Então, tal orixá é muito mulherengo, e então eu não posso trabalhar com ele e tal. Então, pera um pouquinho, né? Eu preciso saber distinguir as situações e valorizar ambas. A meu ver, sim, valorizar ambas. Por quê? Porque nós temos segmento de Umbanda que diz que a mitologia é ultrapassada, que a mitologia é obscurantismo. E hoje, como nós temos estudos, temos livros, temos cursos, temos uma visão mais amplificada, etc., etc., não podemos nos prender à mitologia. Mas quem diz que a mitologia prende? Na verdade, ela liberta. Se eu souber trabalhar com ela, se eu for pelo caminho do simbólico, se eu souber acionar no meu corpo, na minha alma, na minha psique, esses elementos da narrativa, esses atos, essas histórias que ora nos fazem rir, ora nos fazem chorar, e aí nós vamos identificar cada situação. Então, é um desperdício muito grande pegar a mitologia dos orixás na Umbanda, porque os cultos de nação não fazem isso, pegar a mitologia dos orixás e simplesmente jogar fora. Considerar uma ou outra situação relacionada a elementos de orixá, elementos de cultos, né, elementos de culto, mas jogar fora uma riqueza ancestral, transmitida, preservada e, claro, adaptada também, diante de tanto sofrimento por meio do tráfico negreiro, da escravização no Brasil e em outras colônias, em outras regiões, em outros que hoje são países aqui na América do Norte, na América Central, na América do Sul, enfim. Então isso é um desperdício, é a palavra melhor que eu encontro. Paidermes de Xangô, você pode dar exemplos da mitologia dos orixás, fazer uma contação gostosa, saborosa? Sim, mas não nesse momento. Eu quero deixar um gostinho de quero mais, sem spoiler. Quando tratarmos dos orixás em aulas específicas, claro, também não vamos esgotar o tema, não tem como, mas em vez de nos atermos a listas, cores, dias da semana, etc. e tal, faremos um apanhado desses orixás, algumas colocações que por vezes são deixadas de canto, infelizmente, nos nossos terreiros, nas nossas vivências, que dirá nas nossas escolas, apesar das leis específicas, e aí sim eu tratarei de alguns relatos mitológicos extremamente saborosos, profundos, e que nos mobilizem, nos motivem a sermos pessoas que vivem mais plenamente o seu caminho, o seu Odu, em relação, porque vivemos em rede, né, com as demais pessoas, de uma forma mais conciliadora, de uma forma mais saudável, sem nos aviltar, sem aviltar o outro, reconhecendo nossas luzes, reconhecendo nossas sombras, nossas dificuldades, nossos defeitos e nossas qualidades. Gostaria também de aproveitar esta aula para dizer que há muitos anos eu realizo palestras como voluntário em vários lugares, escolas, terreiros, no Brasil, em Portugal também já fiz isso, e, repito, sempre como voluntário, peço apenas que cuidem do transporte e, quando necessário, do pouso. Não é que não precisa ser hotel, pode ser a casa de um irmão, a casa de uma irmã,
sempre com muito carinho, sempre com muita simplicidade também, porque o carinho supre qualquer dificuldade e aonde eu piso sou sempre muito bem recebido. E por que eu estou dizendo isso? Porque uma das palestras mais solicitadas esses anos é exatamente Mitologia dos Orixás, na qual discutimos esses conceitos, na qual eu trago alguns relatos mitológicos, ouço outras versões, recebo questionamentos dos participantes, é um diálogo muito franco, muito aberto, dou sugestões de criação de aulas, às vezes temos professores, ou se não são professores, para discussões e atividades nos terreiros, com crianças, com adolescentes, com qualquer faixa etária. Então é uma riqueza muito grande. Sou, inclusive, autor de um livro chamado Mitologia dos Orixás, Lições e Aprendizados, publicado pela editora Anubis. Perdoe-me, por favor, por eu não lembrar o ano de publicação, porque são muitos livros, mas no grupo do WhatsApp eu coloco lá também a referência. Agradeço muito mais uma oportunidade e de modo especial por esta aula. Abraço, gratidão e axé.